Então tá, bora lá, né? Eu vou montar quebra-cabeça e conversar hoje aqui é domingo. E aí, gente, não sei se dá pra ver, é aquele Noite Estrelada de Van Gogh. Eu gravo com o meu notebook, né? Tá péssimo isso aqui, mas depois melhora. Aí tô montando um quebra-cabeça, tomando uma cerveja. Eu adoro cerveja. E aí eu achei essa aqui na Poroshop, que parece um pouco com a IPA do Brasil, porque sempre que eu vou no pub nunca tem IPA. Tem às vezes a XPA, mas eu não sinto o gosto do lúpulo. E aqui eu sinto que a cerveja é um pouco mais fraca do que a nossa. Essa tá bem gostosinha, gostei. Se você mora na Austrália e gosta de IPA, recomendo essa aqui. Mind Harvest. Aí eu hoje eu tava pensando no que sobre como é ser bem sucedido, né? O que é ser bem sucedido? Porque às vezes eu fico vendo, eu posto algumas coisas no Instagram, eu não sou uma pessoa de mostrar muito a minha vida aqui, né? E às vezes as pessoas elas acham que morar fora é sinônimo de ser bem sucedido. E aí, eu tava analisando um pouco, refletindo sobre o que é ser bem sucedido, né? Esse quebra-cabeça tá muito difícil. Bem sucedido pra mim, eu me considero uma pessoa bem sucedida, mas não por morar fora do país. Eu me considero bem sucedida porque era um sonho que eu tinha, né? Eu sonhava de vir pra Austrália desde os meus 13 anos. Mas não era uma coisa assim que. Ah, porque eu vi alguém. Eu não sei por que eu queria vir pra cá. Eu só sei que foi assim, como diz o Alto da Compadecida. E aconteceu que deu certo, né? Devido aos meus esforços. Eu sempre trabalhei muito. É, Os meus pais, assim, eles viveram com uma realidade muito diferente. Então, para eles, quem saía do país era só quem tinha dinheiro. E eu concordo em partes com eles, sim, porque realmente tem que ter um dinheiro, uma estrutura. É, eu realizei meu sonho, mas foram anos de trabalho para realizar isso. Foram anos de trabalho. E assim, não foi tudo conforme planejado. Para eu renovar meu visto, eu tive que usar meu cartão e me gerou algumas consequências devido. Foi um pouco irresponsável da minha parte. Mas eu tinha o sonho e eu estava proposta a ficar aqui. Se eu conseguisse um trabalho, e aconteceu que eu consegui o trabalho na minha área que eu queria. E eu tô aqui. Quando eu vou pro Brasil ver minha família, não sei. Isso me dói muito. Espero que em breve. Estou me movendo, né? Porque, querendo ou não, fazer o canal e tudo mais tem esse propósito também. Porque eu fico refletindo um pouco de, da questão de trabalhar, né? Muito. Eu trabalho 40 horas por semana. E aí eu tenho final de semana para descansar e, na verdade, eu tenho aulas. Aqui eu trabalho menos do que eu trabalhava no Brasil, né? Nas empresas do Brasil. O trabalho é mais leve, tipo, a pressão é menor. Então eu acho que a tendência é diminuir a quantidade que eu trabalho a um longo prazo. E voltando à questão de ser bem sucedido, e morar fora do país. Quando eu tava aqui, eu tinha muita crise quando eu cheguei, né? Tive muita crise de valores mesmo. Se tava certo de eu ficar longe da minha família, porque eu não tô aqui porque eu fugi da minha família. Eu tô aqui porque era meu sonho. E eu sinto muita saudade dos meus pais, dos meus avós. E tem pessoas, né, que vêm, meio que vêm como se fosse um escape, né, da realidade.
às vezes nunca morou só, sempre morou com a família no Brasil. E aí a Austrália é meio que uma desculpa, ou outro país, né? Não precisa necessariamente ser a Austrália, para ter essa liberdade de morar sozinho. E aí, assim, cada um, né, faz a sua vida o que quer, mas esse não foi meu motivo. E nessa fase que eu tinha muitas dúvidas, uma vez uma pessoa da minha família, que também mora fora, foi conversar comigo. Eu falei que eu não sabia se eu queria morar aqui a vida inteira. Porque pra mim, riqueza, ser bem sucedido, era isso. É tipo assim, às vezes a gente trabalha tanto, a gente gasta tanto do nosso tempo. E eu tive uma infância que eu fiquei muito na fazenda. E pra mim, isso é ser bem sucedido. É você morar numa fazenda, você plantar as coisas que você come, você ter liberdade para fazer as coisas na hora que você entende que é melhor, não é a hora que você quer. Porque na fazenda, os bichos, as plantas dependem de você. Mas você tem um propósito maior para estar fazendo ali. E aí eu via muito isso, que, tipo, o meu pai, os meus avós, eles sabiam fazer tudo. Eles sabiam construir, sabiam mexer com eletricidade, com água. O bicho, eles entendem da natureza. E eu achava que isso era riqueza. Eu acho ainda que isso é riqueza. E não viver uma vida de aparência, de mostrar para os outros, de ter coisas materiais. E aí, essa pessoa virou e falou assim pra mim, se eu tava ficando doida, se eu tinha sofrido alguma lavagem cerebral, é, de achar que aquilo era vida, de voltar para aquele cu do mundo que era a minha cidade e viver igual o meu pai, ou viver igual os meus avós e tal. E eu achei tão ofensivo, porque a gente é da mesma família. E eu pensei assim, gente, como que essa pessoa desmerece tanto de onde que ela veio? Que é o sustento dela. Porque assim, eu tô aqui, mas eu não tenho ajudas financeiras. Mas essa pessoa, ela tem. E vem desse lugar. E aí eu fiquei, assim, pasma, né? Então tem gente que acha que, tipo, tá em outro país significa que você é melhor do que as pessoas que você deixou lá no seu país. E eu discordo totalmente. Eu achava, né, que, nossa, aqui é bem melhor. E assim, aqui é melhor pelas condições que o país tem. Não significa que as pessoas aqui são melhores do que a nossa família, as pessoas que a gente deixou lá. Elas têm as qualidades delas também. E essa questão de ser bem sucedido, na minha casa, nós somos 3 irmãs. Espera que eu tenho que tomar um gole da minha cerveja. Eu sou a mais velha. A minha irmã do meio, ela teve uma bebê. E a minha irmã mais nova, ela mora no Paraguai para fazer medicina. E aí eu penso o tanto que os nossos pais criaram a gente certo. Por quê? Porque nós três, nós somos bem-sucedidas. E não é questão de dinheiro, é questão de propósito, de sonho. Eu sempre quis morar na Austrália, eu estou aqui. A minha irmã do meio sempre quis ter família. Ela trabalha muito, ela tem a neném dela, mas ela também se formou, ela cumpriu todas as obrigações dela como filha. E ela trabalha numa empresa boa, ela tem uma loja, ela, tipo, faz o corre dela. E ela voltou pra nossa cidade. E a minha irmã mais nova, ela ainda tá na fase da faculdade, os meus pais ainda dão um suporte para ela. E ela sempre quis ser médica, e ela tá fazendo medicina. Então ela tá sendo bem sucedida no sonho dela. Então eu vejo muito que a gente coloca ser bem sucedida a questão de dinheiro, a questão de aquela pessoa é muito rica, ou aquela pessoa ostenta e não sei o que lá. Pra mim, ser bem sucedido é cumprir com o que você se propõe, com os seus sonhos. Você ser autêntico e não deixar, por exemplo. Eu fico vendo que muita gente acha que ser bem sucedido é ter tal carro, é ter tal celular. Cara,
cara, você tá seguindo a manada, você não tá pensando no que é ser bem-sucedido pra você. Você não tem um nível de pensamento crítico pra saber. Ah, se todo mundo faz medicina, você vai fazer. Ah, se todo mundo tem tal carro, tem tal casa, se todo mundo segue a receita da família perfeita, você vai fazer? Tá, mas e o seu sonho? Eu sinto que as pessoas elas não têm esse nível de criticismo, elas só vão seguindo. E às vezes também, é, eu também sigo, às vezes, né? Eu fico me questionando questão, será quando que eu vou ter minha família? Meu sonho é ser mãe e ter família. Só que muito tempo eu neguei isso, porque quando você tá no mercado de trabalho e você é mulher e você é engenheira e tudo mais, dependendo, você não pode nem comentar isso dentro de uma empresa. Que você quer ter família, que você quer ser mãe. Eu já trabalhei em empresa que na entrevista de emprego perguntavam isso e a dona da empresa ria na sua cara se você falasse que você queria ter família e queria ser mãe. E muito tempo as mulheres elas só podiam sonhar com isso, com ter família e trabalhar e ser dona de casa. Depois de um tempo, a mulher foi conquistando sua liberdade e foi indo para o mercado de trabalho, só que ela também passou a ser controlada para ela não querer, tipo, ter família ou também poder ter mais tempo para ficar em casa. E agora é meio que o inverso, as pessoas julgam as outras por elas quererem ser mães ou quererem ter família. Eu acho que existe uma coisa que chama liberdade, a pessoa faz da vida dela o que ela quiser. E antes eu achava que, se eu tivesse família ou se eu fosse mãe, eu ia estar contra o sistema, ou tipo assim, eu ia estar a favor, na verdade, do sistema, né? Que isso era uma coisa assim, nossa, a mulher ela tem que fazer isso e tem que servir para isso. Mas não, a mulher ela pode ter filho, ela pode ter família, ela pode trabalhar. Só que as empresas também têm que entender isso. A gente é muito mais criativo, a gente entrega muitas coisas. Às vezes na maternidade a gente precisa dar uma pausa. Mas não é toda mulher também que quer dar uma pausa. Por que, que o marido não pode ficar lá cuidando da criança? Por que, que as coisas não podem ser mais flexíveis? Enfim, isso é debate para outra pauta. E aí, eu queria refletir muito sobre isso, sobre o que é ser bem-sucedido. Se você acha que uma pessoa, por ela ter tal tipo de vida, ela é sinônimo de fracasso. Mas às vezes ela é sinônimo de fracasso com base na sua ótica, no seu parâmetro de bem-sucedido. Você não pode julgar se a pessoa é um fracasso ou não, porque você não sabe quais eram os planos dela. E eu penso que por eu estar aqui, não é sinônimo de eu ser bem-sucedida. Às vezes tem pessoas que têm o mesmo sonho e eu sou bem-sucedida para elas porque eu realizei esse sonho. Mas não significa que as condições que eu estou aqui, os campos, né? Todos os campos da minha vida são bem-sucedidos. Eu tenho muita coisa que eu quero conquistar que eu ainda não conquistei. E uma delas é ter minha família. E também, se eu falasse assim hoje, que eu tivesse uma condição de poder voltar para onde eu vim, eu voltaria. Eu viveria perto da minha família. Eu queria morar na fazenda. Eu sempre quis morar na fazenda. Eu amo cavalo, amo animal. Mas a minha vida, eu tive que sair de casa muito nova. E essa parte da minha vida meio que foi tomada de mim. Mas eu acredito que eu trabalhando e conquistando a minha independência financeira, eu vou retomar isso para mim. E talvez aí vai ser um novo episódio do que é ser bem-sucedida. Porque agora nos meus sonhos, na minha lista que eu tinha feito, eu sou bem-sucedida neles. Mas a vida não para. Então a gente vai colocando mais sonhos pra gente alcançar. E isso é o que move a gente. É ter propósito.
ter sonho, buscar, correr, lutar. Porque se você também ficar parado, é, você vai começar a ficar comparando a vida dos outros e você não vai ter os seus próprios targets, né? Não vai ter seus próprios objetivos. Então, fica um pouco da reflexão sobre o que é ser bem-sucedido para você e talvez também não diminuir a vida dos outros e não aumentar a vida dos outros também, com base nos seus objetivos de vida. Mas parar um pouco para olhar que as pessoas, no geral, muitas delas, elas são bem-sucedidas no que elas se propõem. E às vezes aquele cara que ele é o cara jovem não, né? O cara rico, bem-sucedido, que ostenta um monte de coisa, por dentro ele não se sente bem-sucedido. Ele só tá suprindo vazios da vida dele. E você ser bem-sucedido para os outros não significa que você é bem-sucedido para você. É só isso. Minha reflexão de hoje. No domingo. Tô montando quebra-cabeça. Acordei a hora que eu quis hoje. Faltei minha aula. Tomei meu café da manhã tarde. Domingo, pra mim, é dia de tomar café da manhã tarde. Acordar tarde. Limpei a casa, organizei a casa. Assisti a missa. Agora eu tô tomando uma cerveja. Eu tô ouvindo Arctic Monkeys, que eu amo, e montando quebra-cabeça. Pra mim, isso é um domingo bem sucedido. Tchau!